Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Evandro da Silva aqui para mais um vídeo e o Aprenda Mais de hoje. Eu vou falar sobre um personagem que eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi pregar, perdão. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre esse personagem, eu nunca vi nenhuma saudação, mas hoje nós vamos vamos aprender mais sobre Malco. Isso, Malco. Eu preguei ontem na Assembleia de Deus Ministério Naiote, aqui em Seropédica. Eu preguei para as crianças e as crianças amaram essa palavra, mas essa é uma palavra que você pode pregar para os adultos, pode pregar em vários cultos, no culto público, e com certeza as pessoas vão ser transformadas, impactadas por essa palavra. Irmãos, vamos falar então sobre Malco, mas para nós falarmos sobre Malco, antes, se você gostar do vídeo, se inscreve, curte, se inscreve, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, tá? Porque o assunto de hoje está muito bom, muito importante, vai te ajudar muito. Fica aqui conosco, fica aqui comigo, esse é o meu canal e que você seja impactado com essa palavra. Vamos lá? Aprenda mais hoje. Malco, vamos falar de Malco. Quem era Malco? Vamos para nós iniciarmos aqui Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. Lucas 22, 50 e 51, que diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Vamos lá. Malco, quem foi Malco? Introdução, você que quer aprender a pregar, quer aprender a dar uma saudação. Eu já estou com 25 anos de crente, 25 anos que eu sirvo ao Senhor e nunca vi ninguém pregar sobre Malco, nunca vi nenhuma saudação. Mas hoje você está aqui para aprender, você está aqui, você vai aprender e com certeza você vai pregar na sua igreja, vai trazer uma saudação e Deus vai agregando conhecimentos à tua vida. Você que ama a palavra, que ama a Bíblia, que ama estudar a Bíblia, então hoje você aprende mais sobre esse personagem. Vamos lá então, a Bíblia diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Então vamos lá, quem era Malco? Primeiramente é uma introdução. A introdução é você apresentar o personagem que você vai falar, o assunto, a história, buscar lá atrás no contexto. Então você vai trazer para a igreja quem era esse personagem. Então quem era Malco? Malco era um servo do sumo sacerdote Caifás. Nós estamos lendo Lucas, capítulo 22, mas nos outros evangelhos também falam sobre essa mesma passagem bíblica, mas só João fala que o nome dele era Malco, porque só fala que puxou a espada, cortou a orelha de um, mas não cita o nome. Mas em João 18:10, João fala que Malco era um servo do sumo sacerdote, Caifás, sendo o primeiro entre aqueles que capturaram o Senhor. Ou seja, para nós entendermos a história, trazendo luz para o teu entendimento, Malco, ele estava estagiando, ele estava fazendo estágio para ser sumo sacerdote. Vocês sabem que Jesus estava com os discípulos, só que após a ceia ali, Judas, que o traiu, na verdade Judas vendeu uma informação e eles não sabiam quem era Jesus. Malco estava à frente de uma multidão, veio a multidão para prender Jesus, para poder matar Jesus, só que Malco não sabia quem era Jesus. Então Judas falou assim, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Então o sinal que ele estava dando era um beijo, e o beijo foi o beijo mais gelado de toda a humanidade. Até nos dias de hoje, alguns homens saudam os outros com beijo em outros países, mas o beijo pode ser considerado um ato de carinho, mas também um ato de traição. No caso de Judas, foi usado para poder indicar quem era Jesus, porque Jesus andava como todo mundo. Jesus não andava diferente dos outros, Jesus andava como todo mundo. Então
eles perguntaram assim, mas como nós vamos saber quem é Jesus? Aí Judas falou, aquele que eu beijar. Então, falando sobre Malco, Malco estava estagiando, Malco estava à frente. Segundo os estudiosos, faltavam 8 dias para Malco se tornar um sumo sacerdote, e ele sai com os homens com espada, porrete, para poder prender Jesus. E falando mais sobre Malco, ele é o primeiro que foi capturar o Senhor no jardim do Getsemane. Ele foi ferido pela espada do apóstolo Pedro. Ele estava ali, alguns discípulos perguntaram se podia pegar a espada para poder combater aqueles homens, mas Jesus não aceitou essa ideia. Só que Pedro, explosivo, já arrancou a espada e já cortou a orelha do soldado Malco. E Malco ali teve a sua orelha cortada. Eu não quero entrar em debate, existe debate sobre isso, se a orelha foi arrancada, se foi cortada. A Bíblia fala que foi cortada. Se foi arrancada, não sei. Eu só sei que Jesus curou Malco dessa deficiência. Mas para você entender melhor, trazendo luz para o teu entendimento, Malco, ele tinha um sonho. Ele estava estagiando para poder sumo sacerdote. E qual era o sonho de Malco, pastor Evandro? O sonho de Malco era ser sumo sacerdote. Segundo os estudiosos, faltavam 8 dias para que isso acontecesse. Só que no meio do caminho, no meio do percurso ali, quando ele foi prender Jesus, Pedro arrancou a espada como explosivo e cortou a orelha de Malco. Então o que aconteceu? Malco obviamente não poderia ser sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote ele não poderia ser deficiente, não poderia ter um braço faltando, um dedo, enfim, uma perna, não podia ser deficiente. E a Bíblia faz questão de dizer em Lucas que a orelha que foi cortada era a orelha direita, principalmente a orelha direita. Então Malco ali vê o seu sonho acabar. Somente Lucas, o médico, registra o fato de que Jesus tocou a orelha e o curou. Alguns fogem dessa parte. E Malco depois teve um parente mais tarde que perguntou para Pedro sobre a ligação dele com Jesus, e ali ele negou e o galo cantou. Mas voltando aqui para Malco, alguns acreditam que a orelha não foi totalmente arrancada, mas existe debate sobre essa questão. Foi o último milagre, segundo eu li no dicionário Wycliffe, não sei se a pronúncia bem é essa, foi o último milagre de cura do nosso Senhor que ficou registrado. Mas aí depois eu lembrei de quando Jesus salvou até na hora da sua morte. E também foi um milagre, do meu ponto de vista foi um milagre, porque aquele ladrão da cruz chegou e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a salvação é um milagre. Então para mim esse não foi o último milagre. A orelha, a cura de Malco, para mim não foi o último milagre. Para mim o último milagre foi a salvação do ladrão da cruz. Mas se você também pode colocar aí, se você concorda, se não concorda, pode colocar nos comentários aí. Então Malco estava estagiando para ser sumo sacerdote, mas o sonho dele era ser sumo sacerdote, e por causa da orelha cortada ele não poderia ocupar essa função de sumo sacerdote, que era o sonho dele. Só que o que me chama a atenção é que Jesus vai ressuscitar o sonho dele, porque Jesus pega e coloca a orelha dele no lugar. A Bíblia fala que Jesus tocou na orelha dele e o curou. Então ele foi curado. Aquilo que ele não podia exercer, ou seja, o sonho dele havia sido cortado juntamente com a orelha, porque não poderia ser um sumo sacerdote faltando uma orelha, com uma orelha deficiente. E Jesus vai ressuscitar os sonhos dele. Jesus ressuscita o sonho de Malco, mesmo Malco vindo para prender Jesus, mesmo Malco vindo com os homens à frente dos homens com porrete, com espada, mesmo assim Jesus vai lá e cura Malco, toca na orelha e cura. Jesus não tinha obrigação de curar ninguém, mas Jesus não pagou o mal com o mal. Mesmo aqueles que fizeram mal para o Senhor Jesus, Jesus vai lá e cura. Jesus não paga o mal com o mal, Jesus paga o mal com o bem. Tá dando para entender? Essa você vai pregar na sua igreja.
Então Jesus vai ressuscitar os sonhos dele. E o que isso nos ensina? Volte a sonhar. Volte a sonhar. Você que parou de sonhar, quem sabe alguém cortou a sua orelha espiritual, quem sabe você teve a orelha cortada e os seus sonhos acabaram, você ficou desanimado, você saiu da igreja, você entrou numa caverna, você parou de sonhar, você não acredita mais, mas volte a sonhar, porque Deus pode realizar e Ele quer realizar os teus sonhos. Se os teus sonhos estiverem alinhados com a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus vai realizar a promessa, Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Então, assim como Jesus ressuscitou os sonhos de Malco, também Ele quer ressuscitar os nossos sonhos. Então, sonhe, não fique sem sonhar só porque você sofreu uma decepção, porque alguém te feriu, porque algo aconteceu no meio do percurso. Mas eu quero dizer para você, como profeta de Deus aqui, que você precisa voltar a sonhar. Não desista dos teus sonhos. Amém? Não desista dos teus sonhos, continue acreditando, porque se Jesus fez aquilo, se Jesus curou o homem que veio contra ele, que veio para ferir, que veio para prender, por que Jesus não vai fazer por mim e por você que estamos na sua presença adorando a Deus? Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e dizer para você que Jesus vai ressuscitar os teus sonhos. Ele pode realizar os teus sonhos. Então volte a sonhar. Amém? Se essa palavra foi bênção, se essa palavra te ensinou, curte aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Evandro da Silva, sou da Assembleia de Deus Ministério Naiote. Assembleia de Deus Ministério Naiote, lugar de habitação, lugar de adoração. Fica na paz.